Logo ele aparece. Oi, Paula. Oi, todo mundo. Oi, Tainã. Tudo certo? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e tu? Tá na estica aí? Se eu Tá soubesse, tinha vendo? me arrumado. Ah, tá bom. Ah, que legal ter você aqui. Eu tô com a camiseta do Abuse, ó, gente. Abuse do Show de Diabo, bola. o nosso projeto aqui da JCI Chapecó. Eu quero saber se o nosso presidente da JCI Chapecó tá aí, né? Para a gente fazer os cumprimentos, seguir o protocolo. Eu não acredito que o nosso presídio ainda não entrou. Vamos lá, então. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Primeiro, cumprimentar, então. Boa noite, presidente nacional, Tainã, passados presidentes que estejam aqui junto conosco, senadores, presidente do Júnior Kart Clube, companheiros e companheiras, os convidados que porventura não sejam aí da JCI, mas que estejam conosco também. Boa noite para todos. E, Tainã, fica à vontade aí, a casa é tua, né? Sim, tô em casa, tô em casa. Aliás, estou em casa, né? Estamos em casa. Ai, ai. Ai, ai. Ficar à vontade para cumprimentar o pessoal. Então, dizer para quem ainda não me conhece também, que eu sou esse ano aí a diretora de capacitação da JCI Chapecó. E aí, nesse momento difícil, eu pensei, gente, mas eu não posso ficar em casa parada, né? A gente precisa levar um pouquinho aí de conhecimento para essa galera. E eu pensei em alguns temas, alguns assuntos, e me veio à cabeça aí a liderança, porque como eu falava hoje na minha conta pessoal, né? Eu comentei lá, todos somos líderes, todos. Não é só o Tainan que lidera aí todos nós pela JCI, não sou eu que tenho uma empresa, não são aí os empresários que estão aqui também, empreendedores, todos, independente do que quer que faça. Então, o pai de família, a mãe, no momento que você inspira alguém que você existe, você já se torna um líder. Você só precisa saber aí de que forma que você vai utilizar melhor, né, esse artifício para que realmente você possa fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu pensei em liderança, obviamente eu pensei no Tainan, mas não pelo fato de ele ser o nosso presidente nacional, mas por trazer aí toda uma liderança moderna, né? Que é o que a gente precisa nesse momento, algo inovador, porque a gente está passando por um momento que nunca existiu, a gente não sabe como lidar com a pandemia. Não aconteceu, a gente não viveu isso ainda, né? Então, por isso eu pensei em você, Tainan, querido, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, né? Doar aí esse tempinho para nós. E vou deixar você à vontade para falar um pouquinho também, falar quais que são as habilidades que os líderes têm que ter nesse momento difícil para lidar de uma melhor forma com tudo que está acontecendo. Excelente. Primeiro de tudo, obrigado, Antônia, pelo convite. Foi, obviamente, super divertida a nossa troca de mensagens para que a gente chegue até aqui agora nesse momento e vá fazer essa conversa nessa live. Então, claro, quero então dar uma boa noite a todos, boa noite aos nossos companheiros da JCI Chapecó, possíveis aspirantes, companheiros de outras organizações locais que eu vi, inclusive, que estão aqui também nos acompanhando. Enfim, dizer que para mim é super divertido conversar, Antônia, contigo, né, que é uma especialista em Instagram, em marketing, em vendas, com certeza. E uma coisa que tu bem falaste, né? A gente está liderando o tempo inteiro, né? E com certeza, de fato, não é assim, eu não me vejo não necessariamente uma liderança como o presidente da JCI Brasil, mas quando eu olho todo mundo, o papel que cada um desempenha, né? E no final das contas, eu já comentei isso contigo, o como eu te sigo, e aí nesse caso sou liderado pelos teus desafios e pela tua forma de fazer marketing pessoal, de fazer vendas, né, no Instagram, enfim, tocando o teu negócio, tá? Então, estou bem contente pelo convite. E
Com certeza, a gente passa um momento super, super delicado, né? Eu tinha certeza que 2020 ia ser um ano diferente. Eu só não imaginava o quanto diferente ia ser. Obviamente que tem bastante coisa que a gente planejou que acontecesse em 2020, mas saiu um pouco dos eixos, vamos colocar assim, né? E eu acho que é por isso que a gente. Eu acho que tu puxou essa provocação de a gente falar um pouco sobre lideranças em tempos difíceis, né? Não necessariamente. Porque a gente passa ou porque essa crise que ninguém viveu, a crise que está acontecendo com o corona, mas infelizmente, e a essa altura do campeonato serviu para eu me construir também e ganhar experiência, não é a primeira crise que eu passo, né? Obviamente que como essa é a primeira que o mundo passa, né? E a gente vê que diversas lideranças mundiais, estão tendo certa dificuldade para manter as coisas no eixo, né? Não só mundiais, a gente vê isso no estado, a gente vê isso nas nossas cidades, a gente vê isso em empresas de parceiros, certo? Exatamente. E justo, assim, e o que eu vejo nesse momento complexo que a gente está, Antônia, e aí eu acho que tu é isso, tu com certeza tu és uma referência nisso, tá? Que é o que a gente com certeza precisa mais do que nunca, é se comunicar, certo? Se comunicar bem, conversar, ser transparente. É engraçado porque quando a gente fala de liderança, não é necessariamente a pessoa mais preparada que se torna líder. Não necessariamente. Quando a gente vai ver, às vezes, líder é aquele que levantou a mão e se colocou à disposição para liderar, ou que se comunicou melhor em um determinado momento. Não é o mais preparado, não é necessariamente o mais inteligente, não é, às vezes, o com mais recurso, ele não é necessariamente escolhido por determinada. Por certas habilidades. Não necessariamente, obviamente, que às vezes isso casa, né? Enfim, mas geralmente é aquele que se comunica melhor, que consegue se vender melhor, certo? Até Então, colaborando um pouquinho, Tainã. Eu estava conversando com uma amiga que mora lá em Nova York, né? E aí lá eles estão vivendo um momento atual mais crítico do que o nosso aqui, né? E aí ela até estava comentando que lá tem o prefeito e tem o governador e que eles sabem que é um momento difícil e que eles vão perder vidas, né? Independente se seja por conta da economia ou por conta do colapso do sistema de saúde, mas a forma com que ambos estão lidando, seja o prefeito ou seja o governador, é o que está impactando na população lá. Por quê? Porque o prefeito ele vai frente às câmeras, faz os seus depoimentos e ele se coloca muito de uma forma fria, né? Enquanto o governador fala a realidade, ele também é transparente com eles no sentido de dizer, olha, gente, isso aqui não é brincadeira, tá? É uma coisa nunca vista antes. Eu também não estou sabendo muito como lidar com isso, mas assim, tenhamos calma, né? Sejamos resilientes, vamos ter fé. Então, assim, são duas posturas totalmente diferentes e que estão fazendo com que a população se manifeste totalmente favorável ao governador e não ao prefeito. Então, por isso, casa com o que você falou, que é um momento onde tem que ter muita transparência mesmo, né? justo. Eu acho que, assim, nesses momentos, se tem uma coisa, então, o que a gente evolui da comunicação é normal e, obviamente, a transparência que a gente sempre mantém, nesses momentos, transparência mais do que nunca, né? Com certeza, está o tempo inteiro se comunicando bem, se comunicando transparente. E que quando a crise passar, que a transparência continue também, né? Mas que, porque no final das contas, é esse medo do não saber o que vai acontecer que dá essa loucura, de certa forma, na cabeça de todo mundo, né? E tu comentasses em relação a governador e prefeito lá nos Estados Unidos, mas eu não sei como que foi necessariamente, como que está o prefeito atuando
atuando aí em Chapecó, mas está acontecendo agora em Santa Catarina com o prefeito de Florianópolis e governador do estado. A gente vê o governador saindo num dia falando que vai acabar, e aqui eu não quero entrar no mérito de política, de certo ou errado, não é esse ponto, mas a gente vê o governador saindo num dia, por pressão dos empresários, dizer que vai acabar o confinamento. O prefeito de Florianópolis sai logo depois dizendo que em Florianópolis continua mais uma semana, e aí o governador faz uma reunião com os prefeitos, volta atrás e tem que comunicar que não, vamos voltar atrás e vamos manter o confinamento. Então, Eu acho que o principal de tudo isso, né, Tainã, independente das opiniões, né, falando aqui apartidariamente, é a questão humana de como que eles estão lidando com isso. Então, assim, ó, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito nebuloso, onde o consenso, ele se torna cada vez mais difícil. Eu já falava isso outro dia, a diferença entre o veneno e a vacina é a dose, então é aquela questão do ficar tempo suficiente em casa para não, né, para proteger a nossa vida e tempo suficiente para não matar a economia. Não existe um consenso, é um assunto muito complicado, mas a maneira com que cada um vai explorar isso de uma forma humana é o que vai ficar no pós-crise, né? Então, sem contar partido político, mas falando mais como que o líder está lidando com essa situação, se ele está jogando isso para o mundo, né? Para os seus liderados, para a população que somos nós, ou se ele está junto nessa, né? Então, é justo. essa visão do líder que a gente consegue captar através da política, né? Exato. E vê, de novo, isso está não só no Estado, mas está como no governo federal, né? Presidente e ministro. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um desmente o outro diz que o outro falou. Enfim, e aí com certeza a gente vê, né, no final das contas, nessa história, e nós, membros da JCI, né, a gente estuda liderança, a gente exerce liderança, e a gente também é liderado o tempo inteiro, né? Então, facilmente dá para notar coisas que acontecem, né? Então, comunicação que às vezes não necessariamente acontece, provavelmente numa mesa de conversa, e de repente, quando vai para a TV, ou quando vai para um pronunciamento, ou quando vai para uma live, a coisa sai desalinhada, né? Então, aí é que tá. Liderado, time, tem que estar o tempo inteiro conversando para que a mensagem, no final das contas, do time seja uma. Porque se eu tenho um time onde um comunica uma coisa, outro comunica outra, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei mais quem que eu estou seguindo. Eu estou seguindo o gerente, eu estou seguindo o presidente, ou é o diretor, porque cada um está falando uma coisa. E aí, no final das contas, não é uma liderança, né? A gente é impactado por diversas lideranças numa cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia de comando, mesmo na JCI. Então, tem presidente nacional, tem vice-presidentes nacionais, tem presidentes locais, mas esses caras, eles se conversam e passam uma mensagem, ou cada um sai bloqueado falando cada um uma coisa, né? Então, de novo, aí que tá a conversa, cuidado, desculpa te interromper, Tainá, e o cuidado que tem que ter em relação a isso, né? Esses dias eu estava vendo também, lendo um material aí, o pessoal falando como as pessoas elas seguiam pelas opiniões das outras, porque como eu disse antes, todos somos líderes de alguém, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente se expõe, porque sempre vai ter uma outra pessoa que vai olhar para você e vai dizer, mas o Tainan fez assim, a Antônia fez assado, a Antônia se posicionou. Então, por isso é importante a gente saber ser liderado, mas a gente também saber liderar, né? Tainã, eu quero que você fale um pouquinho aí pra gente o que tu considera aí nesse momento que é um ponto mais crítico aí na liderança, né? Pode ser um bom, ponto mais difícil nesse momento também, para que a gente consiga exercer da melhor forma possível. sim, eu acho que assim, eu particularmente, óbvio que vivo nesse momento alguns momentos bem críticos, porque eu não respondo mais, obviamente, apenas por mim, né? Não é eu decidindo sobre a minha vida. Mas então, quando eu estou na cadeira de presidente nacional, ou tanto trabalhando com os meus clientes, liderando os times que eu lidero, no final das contas, a coisa mais complexa disso é a tomada de decisão, certo? É nesse momento. E, de novo, não é nada que a gente não lide
o tempo inteiro na nossa vidinha como líder, certo? No nosso dia a dia como líder. Mas no momento de crise, a tomada de decisão, ela precisa ser mais rápida, às vezes ela precisa ser mais enérgica, ela precisa, ao mesmo tempo que ela precisa ser rápida, porque no momento onde se deixa muita coisa acontecer, ou deixa o tempo passar, muita coisa pode acontecer, não necessariamente conforme o mínimo planejado, mas com certeza o líder deve se preparar para o momento de crise para saber como é a tomada de decisão e o quão rápido dá para tomar decisões. Eu acho que isso tem um timing, que eu acho que é vamos dizer, a gente tenta se aproximar do timing perfeito, ou a minha forma de liderança, obviamente, a minha forma de tomada de decisão nunca, apesar de que já fui mais assim, né? Eu sou bem enérgico, sou bem, gosto das coisas em movimento, das coisas rápidas acontecendo, mas obviamente que me treinei ao longo do tempo para tomar decisões com um pouco mais de calma. Mesmo em tempos nebulosos como este, não dá para sair correndo, tomando decisão, porque aí sim a gente vê acontecer o que está acontecendo, né? Presidente de país X vai lá e comenta uma coisa e aí no dia seguinte ele tem que voltar atrás, porque ele não ouviu os lados, ou ele não teve todas as informações. Obviamente que a gente tem que ver que a gente toma decisões com as informações que a gente tem naquele momento. E se aquele momento nos pressiona ao ponto de, nesse momento, precisamos tomar uma decisão e precisamos seguir em frente, beleza. A gente não vai ser nesse... Obviamente a gente acaba sendo julgado, mas tem que ter a segurança também como líder de, opa, mas no momento da tomada de decisão, essas eram as informações que eu tinha e por isso tomei a decisão dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, às vezes dá para segurar e entender alguns processos no meio do caminho, ouvir alguns parceiros, certo? Alguns aliados ou time para fazer uma tomada de decisão e aí sim uma comunicação boa, né? E é muito louco isso, né, Tainan? Por exemplo, eu já vinha acompanhando tudo que estava acontecendo lá por Nova York. Então, quando estava, antes de chegar aqui, eu já sabia que o negócio era sério. E aí eu comecei a alertar minha família, o pessoal, minha equipe, e aí todo mundo me chamou de louca, né? Ixi, para, é neurótico, isso daí é pânico. Eu falei, não, esse negócio é sério, vamos nos preparar, porque olha, não é brincadeira, né? E aí o que que aconteceu? A bomba estourou mesmo. E aí eu na posição aqui, por isso que eu te entendo também, na posição não de somente estar à frente da locomotiva, mas também lá na nossa associação comercial, eu sou coordenadora de núcleo, né? E nós tínhamos uma reunião no dia posterior, quando começou toda a movimentação, mas vai fechar, vai ter a quarentena ou não? E assim, eu precisava posicionar o meu pessoal se a gente ia fazer a reunião ou não, né? E aí é nesse momento que o líder, que a gente precisa estar preparado para tomar as melhores decisões. E assim, o que que me levou a essa preparação? É todo esse embasamento que a gente tem na JCI mesmo, que é de valorizar o ser humano, né? Então, se existe um menor risco de eu colocar aí os meus colaboradores ou os meus colegas nucleados expor a algo desnecessário, porque uma reunião a gente pode transferir, eu falei, não, é muito pouco para correr risco, né? Então, eu tomei a decisão, cancelei, e aí eu fiquei pensando, tá, e agora o que que o presidente da JCI, o que que o Weber vai fazer aqui, o que que Tainan vai fazer lá? E eu comecei a olhar todo esse movimento. E aí eu percebi que, de fato, a gente tem que estar preparado para ter o time das coisas, seja para conversar com o colaborador no trabalho, seja para perceber um momento que aquela pessoa não está mais rendendo, que você precisa estar mais próximo, seja na família, quando a gente vê que alguém não está bem ou que alguma coisa não está indo para um caminho tão produtivo, né? Seja na JCI, né? Que a gente precisa ter todo esse norte, o que está acontecendo, o que, que vamos fazer, vamos mudar projeto, não vamos mudar projeto. Isso tudo é time, isso tudo é liderança, né? Por isso que é importante a gente falar sobre liderança aqui hoje. Sim, justo, é isso, vê. E assim, ó, no nosso contexto JCI, a primeira grande decisão que a gente teve que tomar foi o adiamento do Troféu Brasil.
certo? Porque, vê, no momento que começou a apertar, o Troféu Brasil era alguns dias depois, né? Era no sábado. E ali é engraçado porque, assim, e todo mundo vive isso, não é porque agora eu estou na JCI Brasil como presidente nacional, mas todo mundo acho que se identifica com isso, né? Opa, temos um evento, quem vai tomar essa decisão? Quem decide sobre isso é a JCI Brasil, é a organização local, quem vai, quem não vai, e aí fica aquela pressão. Vamos tomar decisão, vamos tomar, porque as pessoas estão ficando nervosas, os presidentes locais começam a perguntar, os presidentes locais começam a se organizar, uns colocam do lado que não, não vou mais, outros continuam, não, mas eu vou, enfim. E isso foi muito louco, né? Muito louco, porque era a primeira decisão a ser tomada, e de novo, a gente, eu, como, né, como presidente, tomei uma certa pressão, pensei, não, tudo bem. Tem algumas pessoas que estão umas mais nervosas do que a outra, e aí é aquele negócio assim, pessoal, calma. E eu até brinco, né? Eu tomo remédio para ansiedade. Eu sou ansioso, pessoal. Então, eu peço Sério calma. que você é ansioso, Tainá? Mas, Ai, ai, que legal. Ô, só um pouquinho, Tainá. E esse pessoal que tá aí, os nossos companheiros, cadê? Dá um certinho, ó. Coloca um coraçãozinho aí pra gente. É, justo. a gente quer ver vocês aí. Só a gente falando, não, né? Tem que ter o certinho aí de vocês. E Ai, como o ai. Wilson colocou aí, vai ter Troféu Brasil, com certeza vai ter Troféu Brasil, né? Obviamente, ele vai voltar, com certeza, e vai ser o nosso momento de celebrar aí, eu acho que o final desse momento muito louco, né? Mas, bem, basicamente é isso. Então, assim, pô, todo mundo precisa de um pouco de calma para tomar a decisão. E no final das contas, a gente tomando a decisão um pouquinho antes, um pouquinho depois, independente, a gente seria afetado por uma decisão do governador, né? Então, até nesse momento, a gente também tem que entender, de novo, quais são as informações que a gente tem. A gente acabou, obviamente, optando, não, beleza, a gente tem que cancelar, tem que adiar. Mas, independente disso, 2 dias depois, o governador mesmo ia falar, olha, não pode mais ter evento de tantas coisas, vão ficar em casa, por aí vai, né? Enfim, então, é basicamente isso que a gente tem que tomar cuidado, né? De novo, informações e por aí vai. Exatamente. Então é mais assim, o crítico que a gente passa é justamente saber o timing da coisa, né? E tentar ter uma visão geral aí para tomar o rumo certo. E falando agora sobre a insegurança das pessoas ao nosso redor. E aí eu quero te perguntar qual que é a tua visão sobre isso, Tainã. Por exemplo, como lidar, eu tô vendo aqui do meu lado, né? Como lidar com a insegurança da equipe. Os meus colegas corretores também, muitos se reportam a mim, mandam mensagem lá, então eu estou tendo essa visão. Então eu quero que você fale um pouquinho para gente sobre qual que é a tua visão nesse sentido de como lidar com a insegurança dos liderados, de um modo geral, né? Sim, bom, basicamente, eu acho que esse é um dos grandes. É o maior problema, né? No final das contas, o maior problema de um time, de certa forma, é o medo, né? É o medo, é a insegurança, é o não conseguir se organizar. E no final das contas, a gente vê, primeiro, a primeira coisa, né? Algumas pessoas até comentaram ali, alguém comentou um pouquinho antes, né? Inteligência emocional, né? Primeiro, pô, a gente tem que cuidar muito da nossa cabeça, né? Cuidar muito assim, do como a gente coloca as nossas emoções para fora. E, de novo, aí volta pro ponto que já linka, né? Calma, calma. Antes de tudo, antes de sair correndo que nem um doido de um lado para o outro, é a calma, é conseguir sentar, respirar com calma, conversar com o time, de novo, comunicação, trocar uma ideia, ouvir, conversar, colocar ideias, mas eu vejo que uma das coisas principais, eu acho que todo mundo viveu isso, principalmente nos 2, 3 primeiros dias, era corona, vai matar todo mundo, vão ficar tudo infectado, é notícia sobre corona, tem remédio, não tem, o que a gente faz? A gente fica em casa, não fica, vou no supermercado, não vou, mas tinha tal coisa, faço ou não faço, enfim, vou perder meu emprego, não vou perder os meus clientes, não vou, enfim, começa toda essa loucura. E aí a gente percebe que alguns dias passam, é claro que a gente mantém essa preocupação, mas como líderes,
a principal coisa que a gente pode fazer em relação à insegurança, eu diria, obviamente, primeiro, se colocar à disposição do time, né, Antônia? Se colocar à disposição do time, ouvir o time, conversar com o time. E eu acho que uma coisa que funciona, vê, não é só em relação à insegurança, mas ver, a gente acaba entrando nessa onda meio louca, porque a gente começa a se abastecer, a consumir muita notícia ruim e fica vidrado naquele negócio. E eu acho que, assim, algumas das coisas que eu fiz principalmente com 2 clientes meus, foi, beleza, aqui a gente tem um problema. Tranquilo, o problema está aqui. Agora vamos parar de olhar para o problema e vamos olhar para a solução. O que vai acontecer nesse período? A gente vai ficar na frente do computador, todo mundo olhando notícia de corona, ou nesse período a gente já vai se preparar para a retomada? A gente já vai se organizar para entender o que a gente pode fazer, certo? De novo, não é nada que a gente não faça no nosso dia a dia, mas é que no momento de crise fica um pouco mais complexo, mas é um deal breaker, é uma chave de sucesso na retomada, que é focar na solução. Se a gente mantém todo mundo na conversa de corona, endoida todo mundo, fica todo mundo louco, certo? A gente começa a ficar ansioso e com medo e inseguro. Agora, se a gente tira o foco do problema e começa a olhar para uma solução, as pessoas começam a trabalhar naquela solução e com o tempo a gente vê que a maior energia começa a ser empregada na solução. E a gente vê, ó, aqui em Santa Catarina, vamos fazer agora 14 dias, né, na quarta-feira, mais ou menos, 2 semanas, então, quarta, quinta, depende da cidade. Vamos fazer 2 semanas e teve empresa que ficou vivendo o corona. Viveu o corona e parou, e não andou, e deixou de vender, e deixou de fazer marketing, eu não digo que é para sair vendendo, não, mas é se preparar. E algumas empresas, obviamente, se prepararam para a hora que tiver retomada, vão estar de pé. E não naquela, beleza, corona, agora eu vou me organizar para ver o que vai acontecer. Mas fez o seu plano, né? Ninguém estava preparado para o corona. Mas... Acho que outra questão também, né, Tainã, que vai ao encontro dessa parte aí de insegurança, o que você falou, claro, né, de estar junto. E eu acho que eu sou contra aquela máxima que diz que o líder não pode ser vulnerável. Eu penso que, muito pelo contrário, é mostrar a vulnerabilidade que vai fazer com que o time cada vez esteja mais junto, né, e unido. Então, eu penso que além de, nesse momento, para deixar a equipe mais segura, seja JCI, mais uma vez, seja JCI, seja casa, família, seja trabalho, empresa, você, ao invés de deixar o teu time, né, naquela insegurança de será que eu vou ter o que comer? Será que vai ter JCI mês que vem? Será que na empresa, será que vai rolar demissão? Eu acho que você tem que falar real, sabe? Então, para evitar essa insegurança, você chegar para o teu time e dizer assim, olha, o momento é difícil, transparência, mais uma vez, né? Mas assim, se a gente ficar junto, se a gente continuar aqui abraçado, se a gente continuar de mãos dadas e se a gente pensar em algo maior, a gente vai sair dessa juntos, ninguém vai ser demitido, a JCI vai continuar no próximo mês, no próximo ano, a família vai ter alimento, sabe? Porque tem muita gente preocupada com muitas coisas. Então, mais uma vez eu falo, é uma visão geral. Então, por isso o papel do líder é tão importante também nesse sentido de passar a segurança, mas nesse âmbito aí do estamos junto em qualquer que seja a situação, se todo mundo cair, cai junto, mas se todo mundo subir, sobe junto também, né? Exato, eu acho que tu começou falando isso, né, Antônio? Isso é muito forte. No final das contas, e ver a gente, como que a gente está no âmbito, né, num time JCI, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né, de ver na última semana a JCI, a gente fala de JCI Brasil, a gente fala de organizações locais, mas o medo, a insegurança e o debate foi para o nível internacional, onde presidentes nacionais começaram a discutir sobre o que estava sendo feito ou deixando de fazer. Em algum momento eu levantei a mão, como se diz, né, no WhatsApp, assim, pessoal, ninguém nunca passou por algo como a gente está passando agora. Ninguém
Ninguém que está na JCI passou. A menos que tenha alguém com 120 anos que passou pela gripe espanhola, ou... Cara, ninguém passou por isso. E outra, a gripe espanhola não é igual agora. De uma forma totalmente globalizada, a gente está vivendo um momento completamente inédito, vamos colocar assim. Então, de fato, como tu falou, ninguém passou por isso. E líder nenhum é obrigado a ter todas as respostas. A gente não tem que saber de tudo, a gente não tem que necessitar. Obviamente que o líder, ele geralmente, ele continua com a sua visão de longo prazo, ele sabe para onde que é o norte. E tem desafios no meio do caminho, ele vai guiar o time. Mas isso não quer dizer, até porque isso seria uma discussão de outra live, mas a gente vive um momento de liderança rotacional e na JCI a gente vive isso, né? Eu sou presidente esse ano, ano que vem eu não sou presidente. E mais uma vez a questão da vulnerabilidade, né? Cara, o Justo. líder precisa saber tudo. Só que no momento que tu expõe isso para tua equipe, né? Que tu expõe isso para os teus liderados, né? Os companheiros da JCI, eu não sei o que fazer agora. Me ajudem. O que vamos fazer? Junto. Então, mais uma vez, a vulnerabilidade ela tem a capacidade de unir, demonstrar que as pessoas estão juntas em prol de um propósito maior, né? Exatamente. É isso aí. Eu acredito demais, de fato, e é o meu estilo, né? Eu tô sempre jogando bem aberto e bem transparente, né? Sempre colocando os meus. É engraçado porque nesse jogo de liderança, às vezes ele se torna mesmo um jogo. O se colocar vulnerável, de fato, junto às pessoas de uma forma excepcional. E com certeza a gente tem que saber, às vezes, quem que está no nosso time, né? Porque às vezes, quando a gente tem o pé atrás de se colocar vulnerável com outra pessoa, é isso que às vezes dificulta o relacionamento. Mas no final das contas, quando a gente tem um time unido, um time forte, e de fato é isso. Um líder que assume a posição de líder naquele momento e não trabalhou o seu time ou não foi trabalhado junto para saber que ele pode cair. E eu tenho que saber que eu posso cair. Hoje, eu sei que se eu cair, tem muita gente para me segurar, tem muita gente para me erguer, tem muita gente que vai liderar enquanto eu não estiver liderando, até que eu consiga me colocar de pé, vão me dar comida, vão me fortalecer para que eu volte a liderar, se for o caso. Então, basicamente é isso, né? A gente criar um ambiente onde a gente tenha time, que no final das contas, time lidera, né? Por isso, e a gente troca, a gente rotaciona a liderança, né? Enfim. Que legal. Tá ainda... Por aí. Não, se a gente continuar aqui, se essa live não parasse em 1 hora, a gente ia umas 3, né? É verdade. Deixa eu te perguntar aí, mais uma questão que eu acho que é importante a gente falar dentro da liderança, como nesse momento agora a gente vai lidar com a questão das metas e objetivos firmados já, as metas que eu tinha aí com a equipe, as metas que você tinha JCI, como que faz nesse momento, líder? Bom, eu acho que esse com certeza é uma das coisas mais delicadas, né? Porque isso afetou muita gente, né? E, de novo, e afeta as decisões, né? Afeta a tomada de decisões. A gente vê, de novo, principalmente quando a gente fala de política, a gente vê um ou outro prefeito, governador, presidente tomando decisões pensando nas suas metas, né? Pensando nos seus objetivos. Isso é um pouco complexo. Com certeza, nesse momento, quando eu vi isso acontecendo, assim, pronto, 2020, que era para ser um ano onde a gente ia tratorar e fazer muita coisa massa, a gente começaria com, né, veio de RNDL, teria Troféu Brasil, começaria a ANL, ADM, Encontro Regional e por aí vai. A gente vê o negócio, opa, agora a gente vai ter que dar um pause, a gente vai ter que de novo replanejar as coisas. Então eu vejo que isso, obviamente, né, eu vivo isso na JCI, mas vivo isso com os meus clientes também. Com certeza, um momento como esse é um momento de novo, calma, sentar com a cabeça boa, sem ficar lendo sobre coisa ruim e reavaliar, né? Eu acho que, de novo, é manter o norte, manter a visão de longo prazo, mas reavaliar os objetivos e metas de curto prazo, porque alguns deles vão ter que ser redesenhados, né? Quando a gente pensa que o país
teria um PIB positivo nesse ano e a gente vive o que a gente está vivendo, a gente já sabe que muito provavelmente o PIB vai ser negativo. E, de novo, é culpa do líder? Não é culpa do presidente, não é culpa dos nossos ministros ou da economia, do ministro da economia. Quando a gente olha para a JCI Brasil, a gente não teve os eventos porque o presidente vacilou, porque a junta diretiva nacional negligenciou alguma coisa, não. Foi algo de força muito maior, né? Como nunca aconteceu de fato. Então, de novo, com calma, é olhar para os seus objetivos, para as suas metas, né? E estudar. E aí, de novo, importante manter a positividade, né? Manter. Opa, é aquele negócio, é cheio de pedra no meio do caminho, né? Quantas pedras no meio do caminho a gente encontra? Quantos desafios, né? Todo final de ano a gente faz o nosso planejamento estratégico, né? Com os nossos planos de ação para o ano seguinte. E eu sempre costumo dizer, né? Se acontecesse exatamente o que estava no nosso plano, nossa, imagina, seria perfeito. Agora a gente sabe que todo ano acontece coisas que influenciam o nosso resultado. Então, de novo, é ter também a cabeça boa, tanto a liderança, quanto o time, enfim, quanto a estrutura, entender que a gente tem desafios e desses desafios, nem todos esses desafios a gente consegue prever. Obviamente que é importante, inclusive tem organizações maiores que trabalham com gestão de crise, né? Enfim, tu manda parte do time tu manda num avião, parte do time tu manda em outro avião, né? Corporações grandes, obviamente, né? Que pensam numa estrutura e tem estrutura para fazer esse tipo de ação. Mas a gente não começa um ano pensando que vai ter uma pandemia. Né? Ninguém colocou isso nas suas ameaças. Porém, né, Tainã, a gente tem que se trabalhar aí diariamente para entender que as mudanças, elas fazem parte. Então, por mais que a gente não saiba se vai acontecer uma pandemia, uma epidemia, ou seja lá o que for, a gente tem que estar mais receptivo à questão das mudanças, né? Porque é do ser humano já ter essa certa aversão, tá na sua zona de conforto e aí a qualquer piscar de olhos que aconteça já dá aquele opa, o que está acontecendo? Então, assim, por exemplo, lá na locomotiva, nós tínhamos objetivos, né? Metas para o ano, viagens para a equipe, quem atingisse as metas, é refazer. Não tem como. A minha equipe está proibida de fazer prospecção, porque esse é o momento que a gente encara como delicado, e aí, nesse sentido, a gente precisa preservar esse lado humano. Então, assim, vai vender, vai querer forçar, sendo que é um momento onde as pessoas estão sensíveis e não estão pensando em vender. Então, o que que a gente vai focar? O que que eu remodelei? Baseado em renovação. Renovar, a gente tem que contatar o cliente porque é uma obrigação nossa. Então, assim, agora nossas metas esse mês, ao invés de elas serem voltadas e focadas em produtos novos, ela está totalmente focada em renovação, manter quem está em casa. Então, você precisa ter esse norte. Ah, ia viajar, ia ir em férias aí com a família e não vai dar? Replaneja, olha, o orçamento agora em um mês já não tem mais condições, o que que a gente pode fazer? Ah, um fim de semana com a família em um lugar mais próximo? Então já vai colocar lá na ponta do lápis. Ah, a gente não vai conseguir fazer o Troféu Brasil, o pessoal vai matar a gente aqui. Não vai conseguir fazer o Troféu Brasil. Tá, e o que que a gente pode fazer assim que tudo isso passar para compensar essas perdas que a gente possa ter. Então, é esse o ponto, né? Que é focar na solução do problema. Justo. Bom, e eu acho que aí tu comentou, eu acho que a gente entra num outro ponto, que é quando tu comentou de custos, né? No final das contas, é algo que sempre que vem crise, sempre que vem, e aí não é necessariamente pandemia, né? Sempre que a gente passa por, seja uma recessão, seja a política que nos atrapalha, seja, enfim, sejam as temporadas, né? Tem negócios que vivem de temporadas, enfim, forças econômicas, né? Às vezes, ou forças políticas que dão uma atrapalhada, a gente acaba sempre entrando no ponto de o que eu vou cortar,
Onde que eu vou tesourar? Como que eu vou enxugar minha empresa? Como que eu vou... E aí o que que acontece nesses momentos, né? Isso, e aí eu falo isso, não é necessariamente a vida JCI, mas a vida com clientes, né? No final das contas, eu sou consultor de marketing, né? Então trabalho com clientes, estudando formas de entrar no mercado, formas de vender mais, formas de se posicionar. E aí é que a primeira coisa que eu ouço sempre é: não, vamos tesourar isso aqui, não vamos para esse evento, não vamos fazer essa ação, não vamos assim, pera, calma. Se no momento de crise a gente sai tesourando tudo e fica só com o core que faz mover as coisas, de novo, é aí assim, é o plano para dar errado, na verdade. Enxuga tanto que na retomada enxugou tanto que já Não não tem. tem mais o que oferecer. É, Não tem estrutura ou não tem mais diferencial, porque enxugou demais o negócio, né? Assim, é nossa, aquela super. a historinha do cachorro quente, né? Então eu tenho uma barraquinha de cachorro quente, opa, estamos em crise. Não, então peraí, o meu cachorro quente, que era o melhor da cidade, que tinha milho, tinha ervilha, tinha maionese, tinha duas salsichas. Não, pera, agora vai ter uma salsicha só, eu vou tirar o milho, vou tirar a ervilha e também vou tirar o molho. Beleza, aí eu vendo agora pão com salsicha, isso não é mais cachorro quente. Quem que vai comprar isso aqui? Mas não, pera, eu tinha que cortar os custos todos. Aí eu cortei tanta coisa que eu fiquei sem nada, na verdade. Eu fiquei com tão básico, que eu desfigurei a minha empresa, eu desfigurei o meu produto, o meu serviço, né? A minha proposta de valor, né? Pronto, eu desmontei tudo. E assim, Então, aqui que eu vejo, continuando, fala, continuando nesse teu exemplo, Tainá, do cachorro quente, aí tu imagina que no pós-crise, esse vendedor aí de cachorro quente já não vai mais conseguir comprar o milho e a ervilha com o mesmo custo que ele tinha antes. Então aí ele vai ter que decidir, eu agora não tenho mais o diferencial. E é o que acontece nas nossas empresas, é o que acontece na JCI, é justo, o que acontece na família. Então, por isso essa reflexão, né, Tainá, que a gente até já conversou justo, outro dia sobre isso, que é a redução de custos de forma inteligente, né? Inteligente, não sair isso, cortando tudo, é bem o que você falou. E para colaborar com isso, eu também tenho uma visão sobre a questão de reduzir custos, né? Claro, eu concordo, né, totalmente aí com o que você falou, que a gente tem que pensar aí nesse sentido, mas eu também venho com uma outra questão, que é a questão cultural, né, do brasileiro de não ter caixa, de não guardar. Então, assim, eu desejo do fundo do coração, até conversava com o Vini, Vini, você tá aí? Coloca a mãozinha se você tiver aí, que dá um certinho. Conversava com o Vini, meu amigo, sobre isso também hoje, que é a importância das pessoas terem uma reserva, né? Terem uma poupança, se precaver de momentos difíceis, porque daí você fica zerado e quando acontece um imprevisto, você, ó, o Vini aí, opa! E aí, quando acontece um imprevisto, você não tem outra coisa mesmo que fazer, a não ser demitir, cortar custo e tudo mais. Então, assim, tem que já tá, se eu não me engano, educação financeira agora já é matéria nas escolas e já deveria ter sido há muito tempo, né? Eu mesma demorei até a aprender a importância disso para a vida pessoal e para as empresas. Então, que sirva de lição nesse momento o quão importante é as empresas terem uma reserva de segurança para imprevisto. justo. E ver isso que engraçado, né? Hoje a JCI Brasil, ela tem, olha que engraçado, né? Essa discussão que alguns presidentes locais vão lembrar de 1, 2, 3 anos para trás, e é um momento, é algo que a gente sempre discute, na verdade, é uma pauta nossa, né? Dentro da JCI, com os presidentes locais todos os anos, a JCI Brasil hoje ela tem um caixa, né? E no final das contas, a gente sempre pensa assim, mas para que esse caixa? Para que esse caixa? Quem sabe a gente já não sai investindo aqui e ali e vê a importância de ter um caixa, porque imagina uma JCI Brasil, uma JCI Chapecó, nossas organizações locais, tendo que viver um ano. Eu vou chutar aqui, vou falar uma coisa da boca para fora, mas imagina a gente ter que viver um ano como uma organização online. A gente tem que se reinventar da noite para o dia de uma forma, fazer algo que a gente não fez nos últimos 105 anos.
né? Tem esse meme bem engraçadinho que fala assim, o que fez a transformação digital da sua empresa? Foi o CEO, foi o CTO, ou foi o pessoal de TI, ou foi o coronavírus? E é o coronavírus. O coronavírus fez a gente fazer live, fez a gente fazer reunião online, fez a gente fazer apresentação online, fez num nível muito maior, e obviamente agora quase que a única opção, como nunca se foi feito. E tinha empresas céticas, CEOs céticos, de que se o home office funcionava ou não funcionava. Obviamente que tem muita dificuldade aí, mas no final das contas, acelera essa transformação. E isso, obviamente, que impacta a JCI, né? Porque nós somos uma organização de encontros, a gente se encontra, a gente gosta de se ver, de se abraçar, de ter essa interação, de debater, e a gente tem que se reinventar e ir para online quase que da noite para o dia e começar a fazer os treinamentos que a gente fez nos últimos 105 anos presencial, a gente começa a viver agora online. Agora, e assim, sem opção quase mais. Né? Enfim, então estar preparado, de fato, estar preparado com caixa para viver esses momentos complexos, né? E se, de novo, como tu comentaste, né? Se tiver que cortar, e obviamente a gente tem que fazer essa avaliação, cortar de forma inteligente. Porque no momento da retomada, a gente tem que estar inteiro, ou mais perto de inteiro, e não enxugado. Porque se a gente estiver completamente enxugado, não vira. E essa não vai ser... Eu gostaria de dizer o contrário, mas sei que não vai ser assim, né? Então, essa não vai ser a primeira crise, pandemia, talvez, que a gente vá passar, não vai ser o momento mais difícil. Bom, lá mesmo, nos Estados Unidos, eles estão, os médicos estão dizendo que é o momento mais difícil desde as torres, né? Que a gente nunca imaginou que ia ter algo pior, assim, acontecendo. Então, assim, muitas coisas ainda estão por vir. Então, a gente precisa, e principalmente, eu sei que você já é adepto aí, né, na tecnologia, a gente precisa estar com um olho aqui e o outro na inovação e na tecnologia, porque as empresas vão para trás, as organizações também. Então, assim, quem não se atualizar, quem não entender que a tecnologia é o futuro do mundo, infelizmente vai quebrar ou vai sair do mercado, né? E em relação enfim, o que tu acha que pode acontecer mais aí em virtude dessa pandemia, dessa crise, Tainan? Assim, né? Isso, eu acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, mas trazer agora, eu acho que a gente, né, caminha aí quase que para o final da nossa conversa, né? Eu acho que assim, um dos grandes... Quanto tempo a gente tem que eu não consigo ver aqui? Acho que tem uns 10 minutinhos. Opa! Passou voando! Tá vendo? Pessoal, aproveita então que a gente ainda tem 10 minutinhos aí. Faz print dessa tela, marca eu e o Tainan lá, dá coraçãozinho. Depois, se você achar que foi relevante esse assunto que a gente está conversando aqui, pega o aviãozinho aí embaixo, manda, dispara para um amigo, para um companheiro da JCI. Porque o que acontece? A gente está num momento onde tá todo mundo usando online. Então, praticamente, as pessoas não são avisadas de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando elas recebem de um companheiro algo, elas vão lá dar uma olhadinha, né, Tainan? E vão ver do que se trata. Então, mandem aí para um companheiro que eventualmente não está aqui na live conosco. É uma capacitação nossa, JCI Chapecó. Vocês sabem que, enquanto diretora de capacitação, eu quero muito poder impactar a maior quantidade de companheiros possível, né? Então, por favor, mandem para um companheiro e façam print da tela. Desculpa, Tainan, pode continuar para a gente finalizar, então. Eu acho que assim, basicamente a gente a gente conversou de um monte de coisa, mas caminhando assim para o final dessa nossa conversa, quase, um dos principais pontos, e é o que eu vejo mais, a gente volta para o ponto eu acho que assim, quando a gente acaba perdendo um pouco a mão e vendo a insegurança acontecer e a gente não consegue conter, quando a gente deixa o medo tomar conta da cabeça das pessoas, quando a gente começa a ver o nosso time se perdendo, o que acaba acontecendo nesse ponto que eu acho que é importante a gente citar aqui? Conflito, briga,
o pessoal começa a perder a paciência, começa a perder a paciência com o coleguinha, certo? Principalmente nesse mundo online que a gente vive, opa, a gente já não tem mais tanto, a gente não tem mais o tempo de se abraçar, de sentar, de tomar um café, as coisas começam a ficar um pouco mais rápidas, as pessoas começam a se atropelar, né? Por conta também, eu acho que o confinamento dá uma mexida com a nossa cabeça, certo? Enfim, então acho que é um dos grandes pontos. De novo, a gente volta ali um pouquinho atrás, mas é trabalhar essa parte, trabalhar o mental, né? Nossa inteligência emocional, trabalhar o conflito do time, né? No final das contas, a gente é um time só, a gente está indo para o mesmo norte, a gente planejou isso juntos. Nenhuma crise deveria fazer com que a gente começasse a perder a paciência e se brigar. Porque não tem a ver com a gente, isso é externo. A gente sabe o que a gente se organizou para fazer ali atrás, seja na nossa empresa, seja na nossa organização local, seja na JCI Brasil, na JCI no mundo, certo? A gente sabe onde que a gente quer chegar. Por que que uma crise deixa, né, todo mundo meio com a cabeça mais quente? Enfim, então, eu acho que nesse momento que a gente precisa, de novo, cuidar, conversar mais, falar sobre, como comentasse, falar sobre vulnerabilidade, falar sobre inteligência emocional, falar sobre calma e colocar, né, meu Deus, quais são os meus anseios, o que que me deixa nervoso e quem que pergunta isso para mim, né? Exato. Vamos lá, um líder conversa com quem sobre isso? Né? Seja com os pares, com os outros presidentes locais, seja com os outros diretores. É aquele negócio, às vezes a gente acaba não chorando para baixo, mas talvez a gente chore para o lado ou chore para cima também, né? Onde estão os nossos mentores para nos ajudar, certo? Onde o mentor, o coach, o terapeuta e por aí vai, né? A importância de cuidar com certeza da mente nesse momento. O líder motiva, e quem motiva o líder? É aquela questão toda, né? Mas é isso aí mesmo. Eu acho que deixar uma mensagem final aí para o pessoal também, que é a questão de que o líder ele precisa se automotivar, né? Mas ele também precisa motivar as pessoas, ele precisa ser um líder inspirador, e para isso que eu posso dar de dica para vocês que ficaram até aqui o final com a gente, Tainã, tem gente até o final. Dizer que o líder ele precisa ter um propósito muito claro. E mais uma vez, é líder na família, é líder no círculo de amigos, é líder na JCI, é líder na empresa. Então, quem não tiver um propósito aí muito claro do que faz e do que gere a coisa toda, né? Não consegue passar para os outros. Então, o líder tem que ter propósito, o líder tem que saber ouvir, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Tem alguém lá do outro lado querendo falar, e às vezes a gente está tão preocupado, mais uma vez, com um problema que a gente faz assim e a gente não escuta. E mais uma coisa, o líder precisa ser presente. Então, vejam como que vocês estão lidando com isso aí. Você está perguntando como que está a tua família, mas realmente, né, aquela coisa verdadeira e genuína. Como você tá? Como que tu tá passando por isso? O que que tá acontecendo? JCI, o presidente, ele tá perguntando pra gente, você tá perguntando para os demais presidentes locais. Eu tô fazendo isso com a minha equipe, eu tô sendo genuína nos meus atos em realmente estar preocupada e presente com todas essas pessoas. Então, acho que esse é o fundamental papel do líder, né? Acho que esses 3 pontos aí, ouvir, estar presente e ter um propósito, porque quando se tem um propósito, tudo funciona no mesmo ritmo, independente do que quer que aconteça. Então, Tainã, muito obrigada por você ter aceito aí o meu convite. Obrigada a todos que participaram aqui conosco também, que ficaram nos ouvindo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Foi pensado tudo aqui com muito carinho para realmente gerar valor e para contribuir, né? Então, se você quiser deixar uma mensagem, presida, para finalizar, e depois a gente dá um tchauzinho aí para a galera.
Show, show. Então, primeiro, de qualquer forma, Antônio, obrigado pelo convite. Excelente trocar essa ideia contigo. Ver também alguns comentários dos nossos colegas, né, dos nossos companheiros. Agradecer também, pessoal presente, todos vocês, os comentários de vocês, a força, né? Um ajuda o outro, a gente está se ajudando. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer essa troca, mas eu acho que a gente se juntou num time aí, trocando algumas boas ideias. E no final das contas, assim, o que eu quero deixar, né? O que eu gosto sempre de falar é de positividade, né, pessoal? Assim, é aquele negócio, a gente saber para onde que a gente está indo e por que, que a gente está nesse barco, né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou na JCI? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu estou me desenvolvendo como liderança? Né? Então, se eu sei onde eu estou indo, se eu estou certo, se eu estou seguro disso, de novo, vai vir pedra, vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir de tudo. Eu vou cair e vou cair, tu vai cair, a gente vai cair, porque é muito difícil não cair, não passar por esses desafios. E também são os machucados, né? O ralado no joelho, o braço quebrado, que faz a gente se fortalecer e aprender a como lidar com isso, né? E aí sim, cada vez a gente se prepara mais, estuda mais, se organiza mais, monta um melhor time. Então é isso, pessoal. Acho que a Antônia colocou um ponto principal aqui, né? Propósito. A gente tendo propósito, cara, vence tudo. Vence crise, vence pandemia, vence economia, vence, cara, vence tudo. Então, de novo, acerta a cabeça, coloca o teu norte, organiza o teu time, se comunica bem, com transparência. Cara, aqui, ó, faca na caveira, tocou o barco, ir Ai, atrás de show! resultados, com Vai acabar o certeza. nosso tempo aí, o Insta vai derrubar a gente. Tainan, Vai. brigadão. Gente, brigadão. Beijo. Até Tchau. logo. Beijo, tchau, pessoal. Até mais.